Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Estaremos aqui com notícias políticas, jurídicas, culturais, Vão ser várias informações ao longo do nosso programa. Não perca! Bom dia para os nossos telespectadores, nossos filiados e filiadas. Estamos mantendo aqui o isolamento social, fazendo gravação de casa, E estamos aqui com o Valério, nosso assessor político, onde nós vamos estar hoje discorrendo sobre os últimos acontecimentos do nosso país. O que está acontecendo em relação à pandemia, as constantes quebras das recomendações da OMS feitas pelo presidente da República e agora o ápice do absurdo que foram esses atos contra a nossa Constituição. Então, bom dia, Valério. Passar aqui para ele fazer as suas considerações sobre esses acontecimentos. Bom dia a todos os filiados e filiadas do sindicato, do Sintcef. Bom dia à população em geral. Dizer nesse momento de grave crise institucional que o Brasil atravessa. Nós temos hoje um país sem governo, sem liderança. Temos hoje um corpo de ministros incompetentes em todas as áreas, da área da defesa, da economia, das relações internacionais, são todos incompetentes, ineficientes, ou seja, o Brasil está à deriva. Mais uma vez, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vai às ruas e comete dois crimes. São dois crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. Um, contra a saúde pública. Isso é um crime de lesa pátria. Já deveria ter sido preso, porque ele está se comportando como um genocida, sabendo da gravidade dessa pandemia. O outro crime tem a ver com ataque direto às instituições estabelecidas democraticamente no país. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ele, no último ato que ocorreu no Brasil, pediu a intervenção militar, a intervenção dos militares para fechar o Congresso Nacional e para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é um crime e ele tem que ser punido por isso. Eu quero lembrar aqui que o Zé Disseu foi condenado por uma figura jurídica onde você não tinha provas documentais, onde você não tinha telefonemas, onde você não tinha provas de depósitos bancários, apenas existia uma conversinha de ouvir dizer. Delatores, com medo de serem presos, entregava, dizia que tinha pago propina sem mostrar o produto do roubo, sem comprovar o que ele disse. Apenas para não ser preso, fazia a delação e acusava o Zé Disseu. Isso passou a se chamar convicção. Foi condenado por ter uma convicção, certo? Nesse ato de Bolsonaro, houve um pedido de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, feito pela Procuradoria-Geral, pelo senhor Aras, o Procurador-Geral da República, onde ele pede para que sejam investigados deputados, empresários, que propagaram, divulgaram uma série de crimes pela imprensa, no dia do ato, que atentava exatamente contra a democracia. Então, dizer que o Bolsonaro é o comandante-mor dessa grande organização criminosa que se estabeleceu no país é uma piada. Por isso que nós achamos que é fundamental que tenha essa investigação para prender aqueles deputados que liberaram gasolina, que mandaram fazer as faixas, que pagaram comida para os coxinhas estarem nas ruas, para os coxinhas estarem nas ruas,
pagaram o carro de som. E isso saiu dos deputados federais, certo? Isso saiu de senadores. Isso saiu de alguns empresários que são bolsonaristas. E Bolsonaro está por trás disso. Por isso nós estamos orientando que o movimento sindical, que as entidades sindicais, que todas as entidades sérias desse país entrem num grande movimento nacional patriótico pelo fora Bolsonaro. O Brasil está à deriva. O Brasil não tem governo. É como se nós estivéssemos num avião sem piloto. Então é preciso que a população reaja de forma firme em defesa da democracia e contra esse governo. O governo da incompetência, o governo da ineficiência, o governo que não pensa na maioria do povo brasileiro, que está aí passando fome, que está aí em grandes dificuldades e mais agora, em função da pandemia. Essa pandemia que está matando milhares de pessoas no Brasil. E ele está dizendo que trata-se de uma gripezinha, né? Uma gripezinha. Isso não pode. Nós precisamos respeitar os pesquisadores, os cientistas, porque são esses aí que realmente encontram a cura para o povo. São esses aí que encontram o medicamento, a pomada, a vacina para a cura. Não são os charlatões que encontram a cura para o povo. São os cientistas, são os pesquisadores. E eles estão dizendo o seguinte, nesse momento de grande crise internacional, é para ficar em casa. Precisamos ficar em casa para evitar que os hospitais não estejam abarrotados de pessoas e não tenham condições de dar assistência àqueles que vão precisar. Quanto menos gente adoecer, melhor será para salvar vidas. Então, a orientação é ficar em casa e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, o povo não aguenta mais. Dois aspectos que eu queria ressaltar, né, nessa questão é que no dia seguinte que aconteceu esse ato pedindo AI-5 e intervenção militar, é claro que mais uma vez ele desdisse, né, que não pediu, que não estava, que não fez, que não era a intenção. Mas era, é claro que era, né? A outra coisa é que no meio da pandemia também, ele demite o ministro da Saúde, o Mandetta, né? Mandetta é um anjinho? Não, Mandetta não é um anjinho. Mandetta é o cara que estava lutando para acabar com o SUS. Ele é representante dos planos de saúde. Mandetta é o cara que aí depois botou um coletezinho bonitinho, né, do SUS, mas é o cara que estava ajudando a acabar com o SUS. Mas por que eu estou achando ruim porque Mandetta saiu? Porque Mandetta estava fazendo a coisa certa. Porque Mandetta estava aplicando o conhecimento científico, acho que até por ele ser médico, ele não quis pagar esse mico, né, de não estar pregando as orientações da Organização Mundial da Saúde. E agora entra um novo ministro da Saúde, né, o Taish, que também não é nenhuma florzinha, né? E vocês viram também que praticamente até agora ele não deu nenhuma informação, ele não deu nenhuma recomendação, ele não disse que sim e nem que não, nem muito pelo contrário. Então, Valério, qual a sua avaliação dessa mudança de ministros? Essa mudança ministerial que ocorreu por Bolsonaro, na verdade, a preocupação de Bolsonaro é não ter alguém disputando a popularidade com ele. Os ministros têm que estar abaixo dele. Então ele demite o Mandetta, né, porque estava se destacando, estava tendo iniciativa, estava reunindo as pessoas, fazendo coisas que Bolsonaro não fazia. É preciso lembrar que o Mandetta responde a alguns processos pelo Mato Grosso, né, por desvio de dinheiro, né,
por superfaturamento, certo? Então o Mandetta é do DEM, né? Dos democratas, partido de direita, partido sacana, partido que não tem nenhum compromisso com a maioria do povo brasileiro. E o Mandetta, na verdade, tem parceria com esse novo ministro, né? O novo ministro, ele faz parte de assessorias, né, de consultorias, e faz parte também dos planos privados. Então, nós estamos vendo nessa crise que é preciso fortalecer o SUS, que é preciso melhorar os hospitais públicos. Não podemos mais aceitar a existência de planos privados de saúde. Os planos privados de saúde, ele vê a pessoa, o cidadão, o indivíduo como mercadoria. E o indivíduo, a pessoa, não é mercadoria. Então nós precisamos fortalecer o SUS. Precisamos fortalecer o SUS e dizer que o novo ministro, na verdade, é um verdadeiro vampiro na saúde, né? Ele prefere, como ele já disse, que morram todos os idosos, né? Nós escutamos isso, ele dizendo que entre salvar um novo e um velho, é preciso morrer o velho. E nós estamos dizendo o seguinte, nós temos que salvar todos. Nós temos que salvar a vida. A vida deve prevalecer diante dessa crise da pandemia. Ficar em casa, o isolamento social é muito importante para ajudar as autoridades no combate à pandemia. Um outro aspecto importante é que, somente os bolsonaristas, né, têm colocado muito essa questão. Cadê o pico? KKK. Cadê o pico? Não era para abril, agora já é para maio, agora já é para junho. Gente, é uma coisa muito simples de entender. O pico seria para abril se não tivesse sido tomadas as medidas de isolamento. Isso significa que o isolamento deu certo. O pico foi para maio, o pico vai para junho, de acordo com essas medidas que a gente toma, tá? A outra coisa que se critica muito é que, eu vou ficar em casa e você vai pagar minhas contas. Bom, não é assim que funciona. Mas de que adianta você ter dinheiro para pagar suas contas no primeiro mês e você morrer? É isso que você quer? Você morrer, seus funcionários morrer, sua família morrer? Então ou a gente faz esse sacrifício agora, ou a gente não vai ter mais nem história para contar, né? Então vamos seguir a questão do isolamento, vamos seguir as medidas recomendadas pela OMS e aplicadas graças a Deus, nós temos os governos estaduais com juiz na cabeça, né, que está aplicando as medidas corretas. Então precisamos ficar em casa, precisamos cumprir essas medidas para que a gente possa, num futuro muito breve, voltar à normalidade e aí ver o que é que faz para recuperar a economia. Bom domingo e uma ótima semana para todas e todos. Próxima semana estaremos de volta.